Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido de alguns inscritos do canal, eu vou resolver agora a prova de raciocínio lógico matemático do concurso de nível médio para técnico portuário do Porto de Santos, que aconteceu no dia 23 de junho de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Esta aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente resolver a prova. Bom, pessoal, então vamos à primeira questão da prova, foi essa questão 21, e que tratou do cálculo de porcentagem. A questão diz assim: a inflação anunciada de um determinado período foi de 5%. Nesse período, o comerciante aumentou o preço de um de seus produtos de R$ 350 para R$ 363,25, um aumento com índice menor do que a inflação. Se esse produto tivesse sofrido um aumento pelo índice de inflação, o valor aumentado excederia o valor que de fato o comerciante passou a cobrar em qual desses valores aqui? Bom, pessoal, veja que o texto está informando para a gente que a inflação anunciada aqui nesse período aqui foi de 5%. Então, a inflação no período ela foi de 5%. Mas diz que nesse período esse comerciante ele aumentou o preço de um de seus produtos de R$ 350 para R$ 363,25. E ele informou que foi um aumento com índice menor do que a inflação. Então, qual foi o aumento que o comerciante deu? Bom, repare, falou que ele aumentou de 350 para 363,25. Então, para saber de quanto foi o aumento, é só pegar o valor final, que foi 363,25, e retirar aqui o valor inicial, que é 350. Então, o aumento que ele deu foi essa diferença aqui. Fazendo essas continhas aqui, 363,25 menos 350 vai chegar em 13,25. Então, o aumento que o comerciante deu foi de 13,25. Porque esse aumento aqui, ele foi menor do que a inflação. Mas qual seria o aumento aqui da inflação? Bom, como a inflação aqui, ele informou para a gente que ela é de 5%. Então, é 5% sobre o preço inicial do produto, que é 350. Então, é 5% de 350. Mas 5% a gente sabe que é 5 sobre 100, que vai dar 0,05. Então, o aumento da inflação vai ser 0,05 de 350. Lembrando que dia em matemática é vezes. Então, vai ser 0,05 vezes 350. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando 0,05 por 350, você vai encontrar 17,50. Então, observe, o aumento do comerciante foi de 13,25. De fato, foi menor do que o aumento da inflação, que é 17,50. Ele quer saber de quanto que esse valor aqui excederia o valor que foi o aumento do comerciante. Então, é só pegar o aumento da inflação, que é 17,5, e retirar o aumento do comerciante, que é 13,25. 17,5 menos 13,25, a gente vai chegar em 4,25. Portanto, excederia aqui em R$ 4,25. E essa resposta tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma questão até tranquila, não foi, gente? Questão 22, pessoal, foi uma questão que tratou de algumas operações e resolução de uma equação de primeiro grau envolvendo frações. A questão diz assim: em determinado mês, Luciana e Eduardo reservaram 1/5 da renda deles para alimentação. Em seguida, o casal destinou 5/8 do restante para moradia e transporte. Sabendo-se que sobraram R$ 600, pode-se afirmar corretamente que o valor gasto pelo casal em moradia e transporte foi igual a qual desses daqui? Bom, veja que a questão está informando para a gente que em determinado mês, Luciana e Eduardo reservaram 1/5 da renda deles para alimentação.
Mas qual que era a renda do casal? Qual que era a renda aqui de Luciana e Eduardo? Isso o texto não está informando para a gente. Então nós vamos falar que a renda de Luciana e Eduardo aqui era uma renda X qualquer. Mas sabemos que eles reservaram aqui, ó, 1/5 dessa renda aqui para a alimentação. Então, para a alimentação, eles reservaram 1/5 dessa renda que é X. Aí diz que em seguida o casal destinou 5/8 do restante para moradia e transporte. Ora, qual vai ser esse restante? Então observe, se eles usaram aqui com a alimentação 1/5 dessa renda que é X, quanto que ficou restando? Repare, eles usaram 1/5 da renda X. Usou 1/5 de X. Então só pode restar 4/5 de X. Eles usaram 1/5 de X. Então restou 4/5 de X. Então ele falou que desse restante aqui, o casal destinou 5/8 desse restante aqui para moradia e transporte. Então, para moradia e transporte, eles usaram 5/8, mas 5/8 desse restante aqui, que é 4/5 de X. Portanto, para moradia e transporte, eles gastaram 5/8 desse valor. Então, é 5/8 de 4/5 de X. De matemática vezes, então aqui vai ficar 5/8 vezes 4/5 de X. Repare que a gente vai poder simplificar aqui, ó, esse 4 em cima com esse 8 embaixo. Dividindo em cima e embaixo por 4. 4 por 4 vai dar 1, e 8 por 4 aqui, ó, vai dar 2. Também vai dar para simplificar 5 com 5. Portanto, aqui vai sobrar metade de X. Então, repare, eles gastaram aqui com moradia e transporte, metade dessa renda é X. Aí falou que sobrou agora R$600. Então, quanto que ficou restando agora após eles gastar aqui com moradia e transporte esse valor? Qual foi o valor que restou? Qual foi esse restante? Para saber quanto que restou, é só pegar o que havia restado antes, que é 4/5 de X, retirar o que eles gastaram aqui com moradia e transporte, que é metade de X. Então, aqui agora é só fazer essas continhas. Observe que nós temos aqui essa subtração de frações. Se é uma subtração de frações aqui e os denominadores são diferentes, então a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. E qual que é o nosso mínimo aqui entre 5 e 2? Como 5 e 2 são primos entre si, então o nosso mínimo múltiplo comum aqui vai ser 5 vezes 2, que vai dar 10. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então 10 dividido por 5 dá 2, vezes 4 vezes x, 8x. 10 por 2 vai dar 5, vezes menos 1 vezes x vai ficar menos 5x. 8x menos 5x aqui vai dar 3x. Portanto, esse restante aqui passou a ser de 3x sobre 10. Só que esse restante aqui foi o que sobrou. Essa parte que sobrou aqui, ó, que é 3x sobre 10, a questão informou para a gente que foi de R$600. Pronto, chegamos nessa equaçãozinha aqui agora para a gente resolver. É só pegar esse 10 tá aqui dividindo, a gente passa para cá multiplicando. Então a gente vai ter que 3x é igual 10 vezes 600, só acrescentar um zerinho no final que vai dar 6.000. Assim, para achar o valor do x, é só pegar esse 3 tá multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 6.000 por 3x, então é 2.000. X é o valor da renda que eles tiveram aqui, ó, Luciana e Eduardo. Então a renda deles aqui foi de R$2.000. Mas a questão quer saber aqui qual foi o valor gasto pelo casal em moradia e transporte. Moradia e transporte eles gastaram metade do valor da renda X. Como agora a gente já sabe que a renda deles que é 2.000, metade de 2.000 eles gastaram com moradia e transporte, R$1.000. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, mais uma questão até tranquila, não foi, gente? Questão 23, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de razão, proporção e resolução de um sistema de equações de primeiro grau. A questão diz assim: uma empresa tem 56 funcionários. Em relação a esses funcionários, a razão entre os números de mulheres e de homens é de 2 para 5. A empresa vai contratar 22 novos funcionários e pretende que, em relação ao novo total de funcionários, a razão entre os números de mulheres e homens passe a ser de 6 para 7. Para que isso aconteça,
A diferença entre o número de mulheres e o número de homens entre os novos contratados deverá ser igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando que essa empresa ela tem 56 funcionários entre homens e mulheres. Então, se a gente somar aqui o total de homens que tem nessa empresa que eu vou chamar de H, com o total de mulheres que tem nessa empresa que eu vou chamar de M, isso tem que dar o total de funcionários que ele informou para a gente, que é 56. Observe, conseguimos chegar aqui nesta equação. Por outro lado, ele informou que a razão entre os números de mulheres e de homens é de 2 para 5. Razão em matemática a gente sabe que é uma divisão. Então vamos colocar aqui um traço de fração. A razão entre o número de mulheres, que nós estamos chamando de M, para o número de homens, que nós estamos chamando de H, esta razão ela é de 2 para 5. Chegamos agora nesta proporção. Por outro lado, o texto também informou que a empresa vai contratar 22 novos funcionários. Então a empresa antes ela tinha 56 funcionários. Ela vai contratar agora mais 22 funcionários, também entre homens e mulheres. Com isso, esse total de homens mais mulheres agora vai passar a ser de quantos? 56 mais 22 passa a ser então de 78. Chegamos nessa outra equação, mas deseja que a razão entre os números de mulheres e de homens passe a ser de 6 para 7. Então nós queremos que a razão entre o número de homens, de mulheres e de homens passe a ser de 6 para 7. Razão matemática é uma divisão. Então vamos colocar aqui um traço de fração. A empresa deseja que a razão entre o número de mulheres e de homens passe a ser de 6 para 7. Então a razão entre o número de mulheres, que é M, para o número de homens, que é H, passe a ser de 6 para 7. Chegamos agora nessa outra proporção. Bom, agora observe, eu preciso saber primeiro quantos são os homens e quantas eram as mulheres que haviam inicialmente nessa empresa. E depois a gente precisa saber quantos que passaram a ser os homens e as mulheres nessa empresa. Porque a questão que a gente calcula aqui, qual que é a diferença entre o número de mulheres e o número de homens entre os novos contratados. Então, entre esses 22 novos contratados aqui, quantos que eram os homens e quantas eram as mulheres. E depois a gente calcular a diferença entre o número de mulheres e o número de homens. Bom, então vamos calcular inicialmente quantos eram os homens e quanto eram as mulheres dessa empresa. Observe, aqui nós temos essa proporção. Nessa proporção, vamos isolar aqui essa incógnita M. Então vamos pegar esse H que está aqui dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então M vai ser 2H sobre 5. Agora que eu já sei que M é 2H sobre 5, vou pegar esse valor do M e vou substituir aqui. Nesta equação, no lugar do M, vamos escrever 2H sobre 5. Portanto, aqui vai ficar H mais o M, que é 2H sobre 5, e isso é igual a 56. Chegamos nessa equação que tem fração. Se tem fração, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. O nosso mínimo aqui, observe, é 5. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. 5 por 1, 5 vezes H, que vai ficar 5H. 5 por 5 dá 1 vezes mais 2H, mais 2H. 5 por 1 vai dar 5. Multiplicando 5 aí, por 56, fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, você vai chegar em 280. 5H mais 2H, que vai dar 7H, que é igual a 280. Para achar o valor do H, é só pegar o 7 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Dividindo 280 por 7, você chega que H é igual a 40. Pronto, então já sei que inicialmente nessa empresa haviam 40 homens. Agora preciso saber também quantas eram as mulheres. Para achar a quantidade de mulheres, eu pego esse valor da incógnita H e substituo ou nessa equação ou nessa daqui. Essa daqui está mais fácil. Então, vamos pegar aqui, H mais M é igual a 56. Só que a gente já sabe que o valor do H é 40. Agora vamos pegar esse 40 e vamos passar aqui para o segundo membro. Então nós vamos ter que M vai ser 56 menos 40 vai dar 16. Portanto, inicialmente nessa empresa haviam 40 homens e 16 mulheres. Como foram contratados aqui, mais 22, quantos foram os homens e quantas foram as mulheres contratadas? Agora vamos calcular aqui usando esta equação e esta proporção. Da mesma forma que aqui,
Aqui nessa proporção, vamos isolar também essa incógnita m. Então vamos pegar esse h que está aqui dividindo e passando para cá multiplicando. Então m vai ser 6h sobre 7. Vamos pegar esse valor do m e nós vamos substituir aqui nessa equação. Então aqui vai ficar h mais o m, que é 6h sobre 7, e isso é igual a 78. Chegamos nessa equação que tem fração, e como tem fração, a gente vai tirar o mínimo de comum. Nosso mínimo é 7. Pegamos esse mínimo que está aqui, dividimos embaixo, o resultado multiplica em cima. 7 por 1, 7 vezes h, 7h. 7 por 7 dá 1 vezes mais 6h, mais 6h. 7 por 1 está aqui, 7. Dividido por 1 tem aqui embaixo, vai dar 7. Pegamos esse 7, agora a gente multiplica por 78. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, multiplicando 7 por 78, você vai chegar em 546. 7h mais 6h que vai dar 13h, que é igual a 546. Para achar o valor do h, é só pegar o 13 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo as continhas aí no cantinho do papel, dividindo 546 por 13, a gente vai encontrar 42. Pronto, então já sei que agora o número de homens dessa empresa passou a ser de 42. E qual vai ser o novo número de mulheres dessa empresa? Como eu já sei que o novo número de homens aqui é 42, para achar agora o novo número de mulheres, eu vou pegar o valor desse h e vou substituir ou nessa equação ou nessa daqui. É claro que essa daqui está mais fácil. Vou pegar aqui, ó, h mais m igual a 78. H eu já sei que é 42. Vamos pegar esse 42 e passar para cá. Então a gente vai ter que m vai ser 78 menos 42, que vai dar 36. Então o novo número de mulheres dessa empresa passou a ser 36. Ele quer a diferença aqui entre o número de mulheres e o número de homens entre os novos contratados. Bom, repare, a empresa tinha inicialmente 40 homens. Passou até agora 42 homens. Assim, qual foi o número de homens que foram contratados? Tinha 40, passou a ser 42, então contrataram aqui quantos? É só pegar 42 menos 40, então contratou aqui 2 homens. Agora, qual que é o número de mulheres que foram contratadas? Bom, o número inicial de mulheres era 16. Contratou agora, chegou nesse final aqui com 36 mulheres. Então, observe, a empresa tinha inicialmente 16 mulheres. Após a contratação, chegou a esse número de 36. Então, foram contratadas quantas mulheres? É só pegar esse número final, que é 36, e retirar 16, que a gente chega em 20 mulheres. Então, o número de mulheres que foram contratadas foram 20. Só que a questão que é a diferença entre o número de mulheres e o número de homens entre os novos contratados. Então, observe, de fato aqui foram contratados 22 pessoas. Foram contratados aqui 2 homens e foram contratadas 20 mulheres, totalizando aqui 22 pessoas. E ele quer a diferença entre o número de mulheres e o número de homens entre os novos contratados. Então, ele quer a diferença entre esse número de mulheres contratadas aqui, que são 20, e o número de homens contratados aqui, que são 2. Então, vai ser 20 menos 2, e isso vai dar 18. Então, a diferença entre o número de mulheres e o número de homens entre esses contratados deu 18. E essa resposta eu tenho aqui na letra D. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 24, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de área de retângulo, resolução de uma equação de segundo grau, regra de 3 simples e cálculo de porcentagem. A questão diz assim: dentro de um terreno foi demarcado um espaço retangular cuja área é igual a 1000 metros quadrados. A medida da largura desse espaço demarcado é 30 metros menor do que a medida do comprimento. Há necessidade de se alterar a marcação do retângulo original, criando um novo retângulo com 3 metros a mais, tanto na medida do comprimento como na medida da largura originais. Com essas alterações das medidas, a área desse novo espaço retangular será maior em relação à área do espaço anteriormente planejado. Em qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando que dentro de um terreno foi demarcado aqui um espaço retangular cuja área é igual a 1000 metros quadrados. Então, dentro desse terreno aqui foi tirado esse espaço retangular.
Então, marcar aqui um retângulo para indicar esse espaço retangular. Informou que nesse retângulo aqui, a área dele ele é de 1000 metros quadrados. E informou que a medida da largura desse espaço demarcado é 30 metros menor do que a medida do comprimento. Mas qual é a medida desse comprimento aqui, ó? Eu não sei quanto que mede esse comprimento, vou falar que esse comprimento aqui, ó, mede x. Mas eu sei que a largura mede 30 metros a menos. Ele diz que é 30 metros menor do que a medida do comprimento. Então a largura vai medir x menos 30. Mas eu sei que a área desse retângulo aqui, ó, é 1000. E também sei que para calcular a área de um retângulo basta multiplicar o comprimento pela largura. Portanto, a área desse retângulo vai ser o produto aqui, ó, desse x por x menos 30. E isso aqui vai ser igual a 1000. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Vamos pegar esse x e multiplicar todo mundo aqui dentro desse parênteses. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 30, menos 30x. Vamos pegar esse 1000 e vamos passar aqui para o primeiro membro. Então tem 1000 aqui, vem passando para cá, vem menos 1000. Não sobrou nada de lá igual a zero. Observe que nós chegamos aqui, ó, nesta equação de segundo grau aqui, ó, completa. Para a gente resolver uma equação de segundo grau completa, você pode utilizar aí a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Mas observe, como o termo A aqui é igual a 1, a gente pode fazer mais rapidamente por soma e produto de raízes. Por soma e produto de raiz, a gente tem que pensar em dois números que somados tem que dar esse número aqui, ó, do meio de sinal trocado. Então tem que dar aqui, ó, de sinal trocado tem que ser mais 30. E multiplicados tem que dar esse aqui com o mesmo sinal. Portanto, multiplicados tem que dar menos 1000. Então a gente precisa pensar em dois números que somados vai dar mais 30 e multiplicados vai dar menos 1000. Assim, quais são os dois números que somados vai dar mais 30 e multiplicados menos 1000? Observe que esses dois números vão ser menos 20 e 50. Observe, menos 20 somado com 50 de fato vai dar mais 30. E menos 20 multiplicado por 50 de fato vai dar menos 1000. Mas se você tiver qualquer dificuldade em resolver utilizando soma e produto de raízes, aplique aí a fórmula de Bhaskara. Calcule delta, aplique a fórmula e você vai chegar exatamente nesses mesmos valores, menos 20 e 50. Então observe, agora eu já sei que as raízes de nossa equação são menos 20 e 50. No entanto, repare, o x está indicando para a gente aqui, ó, essa medida de comprimento. Bom, se é uma medida de comprimento, não pode ser esse valor negativo. Assim, o nosso x tem que ser 50. Pronto, então já sei que o x aqui é 50. O x é o comprimento, então o comprimento aqui mede 50 metros. Quanto vai medir a largura? A largura é o x menos 30. O x é 50 menos 30, aqui vai ficar 20. Então, já sei que a largura desse nosso espaço retangular é de 20 metros. Mas ele diz que há necessidade de se alterar a marcação desse retângulo original, criando um novo retângulo com 3 metros a mais, tanto na medida do comprimento como na medida da largura originais. Então, vai aumentar aqui, ó, tanto o comprimento quanto a largura aqui em 3 metros a mais. Então, nós vamos acrescentar aqui, ó, mais 3 metros aqui, ó, tanto no comprimento quanto aqui, ó, na largura. Com isso, nós vamos ter agora um novo retângulo. E esse novo retângulo vai ter quanto de comprimento? Os 50 que tinha antes mais 3, então 53. E quanto de largura? Os 20 que tinha antes mais 3, 23. Assim, qual vai ser a nova área agora desse retângulo aqui? Vai ser o produto desse comprimento, que é 53, para a largura, que é 23. Fazendo essas continhas aqui, nós vamos chegar em 1219. Aí ele falou, com essas alterações nas medidas, a área desse novo espaço retangular será maior em relação à área do espaço anteriormente planejado, que é esse aqui, em quantos por cento? Então, essa área daqui, ela vai ser maior do que essa outra área, em quanto? Repare, a nova área passou a ser, então, de 1219. 1219, que é maior do que 1000 em quanto? Para saber quanto, é só pegar essa área final aqui, ó, que é 1219, retirar a área inicial aqui, que é 1000, então ela é maior aqui em 219. Esses 219, em relação a essa área inicial aqui, que é 1000, vai ser quantos por cento de 1000?
Então, eu quero aqui, ó, essa área inicial, 1.000, corresponde então ao total aqui, que é 100%. Esse aumento que teve, foi 219, corresponde aqui a quantos por cento de 1.000? Então, 219 corresponde a que percentual P aqui, ó, de 1.000. Chegamos nessa regrinha de 3 simples aqui, ó, diretamente proporcional. É só pegar isso e multiplicar em cruz. 1.000 vezes P, 1.000P. 219 vezes 100 é só acrescentar 2 zerinhos no final, que isso aqui vai dar 21.900. Para achar agora o valor do P, é só pegar esse 1.000, tá multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo esse número aqui por 1.000, é só pegar a vírgula aqui e deslocar 3 casas para a esquerda, que vai dar 21,9. Como isso aqui é em porcentagem, então vai ser 21,9%. Assim, com essas alterações das medidas, a área desse novo espaço retangular será maior em relação à área do espaço anteriormente planejado em 21,9%. E essa resposta tem aqui na letra D. Show de bola, foi mais uma boa questão, não foi, gente? E chegamos à última questão da prova, pessoal, que foi essa questão 25, e que tratou de algumas operações com conjuntos. A questão diz assim: uma empresa abriu vagas para 3 postos de trabalho: prevenção de acidentes, PA, controle de doenças ocupacionais, CDO, e promoção da saúde dos trabalhadores, PST. Os candidatos poderiam se inscrever em uma ou duas dessas vagas. Sabe-se que para o posto de PA houve a inscrição de 53 candidatos. Para o posto de CDO houve 44 inscrições. E para o posto de PST foram inscritos 42 candidatos. Dentre os inscritos já mencionados, foi divulgado que 21 deles se inscreveram para PA e PST. 19 deles se inscreveram para PA e CDO. E 11 deles se inscreveram para CDO e PST. De posse dessas informações, é correto afirmar que o número total de candidatos que se inscreveram em apenas um desses postos de trabalho é igual a qual desses daqui? Pessoal, observe que essa é uma questão que trata de conjuntos, pois nós temos grupos de pessoas que se inscreveram aqui para cada um desses 3 postos de trabalho. Veja, nós temos grupos de pessoas aqui, ó, que se inscreveram para prevenção de acidentes, que ele está chamando de PA, um outro grupo que se inscreveu aqui para controle de doenças ocupacionais, que ele está chamando de CDO, e um outro grupo que se inscreveu aqui para promoção da saúde dos trabalhadores, que ele está chamando de PST. Portanto, nós temos conjunto de pessoas que se inscreveram aqui, ó, para PA, um outro conjunto de pessoas que se inscreveram para CDO e um terceiro conjunto de pessoas que se inscreveram aqui para PST. Então, nós vamos marcar aqui um primeiro diagrama para representar o conjunto das pessoas que se inscreveram aqui, ó, para PA. Um outro diagrama para representar o conjunto das pessoas que se inscreveram para CDO. E um terceiro diagrama para representar aqui o conjunto das pessoas que se inscreveram para PST. Observe que o texto informou que os candidatos poderiam se inscrever em uma ou duas dessas vagas. Então, observe, os candidatos poderiam se inscrever em uma ou duas dessas vagas. Não diz que poderiam se inscrever em 3. Então, os candidatos só poderiam se inscrever em uma ou duas. Em 3 aqui, ó, nós não vamos ter nenhum candidato inscrito. Então, na interseção dos 3 aqui, nós não vamos ter nenhum candidato. Portanto, aqui vai ter que ser 0. Mas diz que para o posto de PA, houve a inscrição de 53 candidatos. Então, para PA aqui, ó, houve a inscrição aqui de 53 candidatos. Para o posto de CDO, houve 44 inscrições. Então, para a CDO aqui foram 44 inscrições. E para o posto de PST, foram inscritos 42 candidatos. Então, para PST aqui, foram 42 candidatos. Também informou para a gente que dentre os inscritos já mencionados, foi divulgado que 21 deles se inscreveram para PA e PST. Então, repare, dentre esses inscritos aqui, ó, foi divulgado que 21 deles se inscreveram para PA e PST. Então, PA e PST. Então, essa interseção aqui precisa ter 21 pessoas. Como aqui é 0, então somente PA e PST aqui tem que ter
21 pessoas. 19 se inscreveram para PA e CDO. Então, PA e CDO, essa interseção aqui, ó, tem que ter 19 pessoas. Como aqui é 0, somente PA e CDO aqui, então tem que ser 19 pessoas. E 11 deles se inscreveram para CDO e PST. Então, CDO e PST, então essa interseção aqui, ó, tem que ter 11 pessoas. Como aqui é 0, somente CDO e PST aqui tem que ter 11 pessoas. O texto falou: de posse dessas informações, é correto afirmar que o número total de candidatos que se inscreveram em apenas um desses postos de trabalho é qual desses aqui. Então nós queremos saber aqui qual é o número total de candidatos que se inscreveram em apenas um dos postos de trabalho. Em apenas aqui PA, apenas CDO, apenas PST. Eu não sei quantos são, mas no entanto eu sei que para PA foram 53. Agora, até aqui nós já temos quantos? 19 mais 0 mais 11 totaliza quanto aqui? Totaliza 40. 40 aqui, ó, para 53, então somente para PA aqui tem que ser 13. Então já sei que 13 aqui se inscreveram somente para PA. Apenas para PA. Quantos apenas para CDO? Bom, o total que se inscreveu para CDO aqui são 44. Mas até aqui nós já temos quantos? 19 mais 0 mais 11. 19 mais 0, 19. Com 11, 30. Para 44, então nós temos aqui, ó, 14 que foi apenas para CDO. Agora, quantos que são apenas para PST? Veja, o total que se inscreveu aqui para PST são 42. Mas até aqui a gente já tem quantos? 21 mais 0 mais 11. 21 mais 0, 21 mais 11 aqui vai dar 32. Para 42, 10 aqui se inscreveram apenas para PST. Eu quero saber aqui qual foi aqueles que se inscreveram apenas para um dos postos de trabalho. No total de candidatos que se inscreveram em apenas um dos postos de trabalho. Então basta somar os que se inscreveram aqui apenas para PA, que são 13, mais os que se inscreveram apenas para CDO aqui, que são 14, mais os que se inscreveram apenas para PST, que são 10. E somando aqui, ó, 13 mais 14 mais 10, a gente vai chegar em 37. E procurando isso aqui nas alternativas, a gente tem isso na letra C. Show de bola, foi uma questão também até tranquila, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!